Fala, meu brother, como é que você tá? Eduardo, grande, Catiúcia, tudo bem? Esperar mais um pouquinho pra gente ver o que que faz aqui. Esperar um pouquinho pra eu... Estou bem, graças a Deus. Fala, meu querido, boa noite. Tá me escutando aí? Tô escutando. E o senhor, me escutando, beleza? Tô escutando sim. Tá um pouquinho baixinho, deixa eu ver aqui. Pronto. Tudo tranquilo. Melhorou aí? Tudo bem, graças a Deus. Finalizando aqui, voltando à normalidade, né? Fazendo o último módulo do curso de quiropraxia clínica aqui de Araraquara. Iniciamos hoje, voltamos depois da liberação que teve do Estado, né? Então a gente está voltando a um curso que era para ter finalizado em março. Basicamente, um final de semana depois do curso de vocês. Ué, coisa boa. Então, falta pouquinho. Então, agora vamos tentar... Ah lá, a Tina estava no curso, ó, já entrou para ver a gente, ó. Legal. Eduardo, como é que você tá, Eduardo? Bem, né? Pessoal, aí vamos esperar só um pouquinho, esperar mais uns 5 minutos para ver se mais gente entra aí. Esse horário é mais... Esse horário é concorrido. né? É um horário concorrido, mas para mim eu não tinha como fazer mais cedo. Não, mas Eu esse peço então desculpa ao pessoal aí que eu deixei esperando, entendeu? Não, e muita gente também igual, já avisaram que não ia poder participar, né? E pediram para deixar salva, porque depois, quando tiver oportunidade, iria visualizar, iria ver o vídeo, né? Uhum. A Camila, é isso aí, Camila. Agora eu vou falar um assunto um pouco mais sobre dor nas costas, quiropraxia, amputação, né? Só. Mas no mais, como é que tá, Lucas? Beleza? Oi? Não entendi, No mais- desculpa. No mais, Agora tá como bem que baixinho está? o seu retorno para mim. Tá bem baixinho? Agora ele ficou baixo. No começo, quando a gente entrou, ele estava legal, estava bom. Agora ele ficou mais baixo. Ué, deixa eu tentar colocar um fone aqui para ver se melhora. Ok. Tá me ouvindo bem agora? Agora eu tô ouvindo legal. Ah, Agora ficou chique o negócio. pois é, aí as colegas nossas aí, fisioterapeutas e com dores. Com dor. É complicado, né?
Normal, gente. Na verdade é assim. Casa de Nós ferreira, né? tratamos de todo mundo, né? Na correria dia a dia a gente acaba tratando de todo mundo, mas acaba esquecendo da gente mesmo, entendeu? É essa a questão. A gente acaba esquecendo de nós mesmos e por isso que a gente acaba tendo dores. É, Então não é, se for é, pensar, não é uma coisa tão absurda, né? Que é o nosso dia a dia é, mesmo, mas por outro lado é absurdo a gente falar de dor direto e sentir dor, entendeu? Tem gente aí que tá querendo até trocar a coluna, né? Colocar Eu uma sou um deles. Se nova. você souber de alguém que está trocando, eu vou trocar a minha. A Vamos minha ver se eu arruma sofro aí. com ela já há um tempinho aí. Acho que por isso que eu fui para a área de coluna, né? Justamente por cada vez mais querer aprender sobre coluna, acabei indo para coluna, mas ainda não consegui trocar a minha não. Tô tendo que levar do jeito que tá. Hum, pois é. E a dor na coluna é um problema comum, né? Ela, Sim. muitas pessoas têm um problema da coluna e às vezes se torna até crônico. Na maioria dos casos, crônicos. Então, na fase aguda ali quase não procura um tratamento, né, um específico para tirar a cronicidade. Aí acontece isso aí. Vou arrumar uma para Catiúcia aí, porque querem trocar todinha a coluna. E a outra tá com escoliose. Esse povo tudo bichado da físio. É, mas é assim Mas mesmo. A enfim, gente tem que começar a se cuidar um pouquinho mais, né? Porque quanto melhor a gente estiver, com menos dor nós tivermos, eu acho que melhor é a qualidade do nosso atendimento também, né? Tem que pensar é dessa verdade. forma também. Pois é. Então, falando um pouquinho sobre a nossa temática aí, né? Falando um pouquinho sobre a amputação com, correlacionado com a dor, né? Com a dor nas costas, isso aí é comum. O amputado, ele está associado, a amputação está associada a mudanças rápidas, né? No sistema músculo-esquelético. Então, as alterações podem incluir a hipotrofia muscular, né, a perda de força, a assimetria da marcha. Então, tem várias alterações que podem acontecer no paciente amputado, inclusive a dor nas costas, né, que é um problema muito comum. E no amputado específico, ela é pouco estudado, né? Então, a gente precisa de estudar um pouco mais sobre a dor nas costas do paciente amputado, que estão procurando referências pouquíssimos estudos que falam um pouco mais, que abordam um pouquinho melhor a dor no amputado. A gente sabe que é comum, que pode ter várias alterações, e até mais comum do que indivíduos não amputados, né? Então, é bem controverso isso aí. Mas, assim, não... Sim, pode Não, falar. não, a única Desculpa. pergunta é assim, aí você que trabalha diretamente com eles, o que você me diria do porquê, então, que eles não procuram da mesma forma técnicas como a nossa da quiropraxia? O que falta? O que você poderia falar a respeito disso para a gente? Falta informação, talvez receio em relação a eles, ou mesmo desconhecimento? Ou é aquela história de que algum outro profissional da saúde falou que eles deveriam, essa dor é normal mesmo e você tem que acostumar com ela? Então, aí é O falta que de você me informação. falaria? Tá. Falta de informação, os próprios profissionais falarem que a dor é normal, isso realmente, tá? Se você for levar em consideração com as alterações que acontecem no amputado, o amputado referidor, entre aspas, é normal, mas a gente precisa, ninguém é obrigado a viver com dor, né? Ninguém Uhum. pode viver com dor, então a gente precisa de informar esses indivíduos melhor, né? E fora que quanto mais tempo o indivíduo fica numa cadeira de roda ou numa muleta, numa bengala que seja, ele vai perdendo qualidade, né? E as dores aumentam, então falta informação. É igual aquela coisa, né, do tratamento para coluna. Muitos abordam o coto ali da amputação e pronto, o membro residual.
O que precisa é de informação e as pessoas serem um pouco mais assistidas, que é o que precisa, que poucos sabem né? Agora, em relação à quiropraxia, qual que é a sua opinião em relação a isso? O que a quiropraxia pode melhorar na qualidade de vida desses indivíduos com dores crônicas devido à Tá. amputação? Antes da gente começar a entrar nessa parte, tem uma pergunta da Camila, que ela pergunta se o amputado cadeirante tende a sentir mais dores do que o protetizado. Normalmente, isso vai depender. Isso vai depender porque o indivíduo protetizado, né, isso vai depender também da quantidade de tempo que ele ficou ali na cadeira, porque no início, a maioria inicia ali na cadeira, né? Aí ele tende a evoluir para uma muleta, para algo que é o que a gente espera nisso, porque o indivíduo que chega para a gente em uma muleta canadense, por exemplo, é muito melhor na reabilitação, né? Agora, o cadeirante, ele tende a sentir mais dores. Ele sentir mais dores porque tá perdendo o tônus muscular, então a qualidade ali está diminuindo. Então ele precisa se movimentar. O movimento é fundamental. Então o indivíduo cadeirante ele vai sentir mais desconforto, mais dores na coluna do que o indivíduo protetizado. Eu concordo com você em relação a isso, principalmente porque o cadeirante ele vai ter, como você disse, a diminuição de tônus, a diminuição da força muscular, vai ter alteração também de assoalho pélvico, tá? Que interfere diretamente na estabilidade de quadril, tá bom? Então, realmente, eu também acho que quanto melhor ele estiver se mexendo, quanto mais ele puder estar se movimentando, melhor. Muito melhor. Então, eu concordo com você, sim. Né? Porque o hipomobilismo, ele gera dor, o indivíduo amputado ou não. Né? Se a gente ficar muito tempo parado, a gente vai gerar desconforto, vai gerar dores. Então, você tem que movimentar. Nosso corpo foi feito para movimentar. A gente precisa se manter ativos, né? Precisamos fazer atividade física, que hoje é o recomendado, né? Atividade física. Então, não tem como, eu tenho dor, mas não gosto de atividade física. Então, né, provavelmente vai ficar muito tempo com dor ainda, aí, porque não faz uma atividade física, não procura uma terapia manual, quiropraxia, algum tratamento para aliviar imediato e depois fazer um fortalecimento muscular, por exemplo. Então é bem, se a gente for pensar bem como um todo, né? Se a gente for estar pensando como um todo, a base, né, é o fortalecimento muscular. Não só no caso do cadeirante, do amputado, como das outras pessoas. Por quê? Porque o nosso dia a dia está fazendo com que a gente perca cada vez mais mobilidade e força muscular, né? Hoje em dia a gente paga para ir na academia para andar. Essa é a questão, na verdade, você paga para andar. Estou falando andar porque seria aquilo que deveríamos fazer todos os dias, durante o dia todo. E se a gente for pensar no geral, a musculação, o fortalecimento muscular, seja ele através de pilates, musculação tradicional, crossfit, natação, não importa qual a maneira, mas ele é essencial na maioria das atividades físicas, porque é essencial ao corpo humano. Se a gente for pensar no atleta, um atleta de futebol, ele não joga só a bola. Ele tem um trabalho físico também para aguentar jogar bola. Um corredor, mesma coisa, ele tem que ter um trabalho de explosão muscular para poder estar correndo. Corredor de 50, 100 metros. Ou um nadador, ele faz o reforço para evitar lesões. Então, o esportista em si necessita de um fortalecimento. As pessoas normais, vamos falar assim, eles necessitam também de pelo menos 2 vezes ao dia, 2 vezes na semana, fazer algo que possa estar fortalecendo a musculatura para se manter ativo, né? E com o deficiente físico, o portador de necessidade especial, ele também
deveria estar pensando da mesma forma. Né? Principalmente. Né? Isso, exato. Eu acho assim, principalmente. Todo e qualquer problema em si faz com que nós tenhamos que repensar o nosso dia a dia. Às vezes aquele amputado, por conta de um acidente ou de uma doença, perdeu o membro. Ele teve o quê? Que estar se revendo, se reorganizando ou mudando o seu estilo de vida para que tenha uma vida dentro do normal para aquela condição. Isso acontece também, por exemplo, com um diabético. Ele vai ter que ter o quê? Um controle alimentar, rever toda a alimentação dele, todos os hábitos dele, para controlar a glicemia dele. Um cardíaco não seria a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Então, se a gente for pensar, no dia a dia, o portador de necessidade especial somos a grande maioria. Porém, existe aqueles que possuem alterações ortopédicas e aqueles que apresentam alterações fisiológicas. Mas ambos possuem alterações que deveriam sim estar da melhor forma possível, vivendo ou convivendo da melhor forma, né? Ou pensando, repensando no seu dia a dia. Então todos eles necessitam do fortalecimento. Cada um para a sua maneira específica, por exemplo, cardíaco para melhorar a parte cardiorrespiratória dele, ou mesmo um amputado por conta de alterações que aquela perda que ele teve ou a prótese que ele está usando faz com que gera essas alterações, não é verdade? Pelo menos é assim que eu penso. Sim, é porque a amputação, como ela gera essas alterações musculoesqueléticas, alterações no posicionamento, precisa tomar um pouco mais de atenção a questão do amputado, devido à perca do membro ali, e esse membro ele vai ficar em desuso por muito tempo. Tem pessoas tem amputados que se protetizam após 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, quanto tempo ficou sem a prótese? Quanto tempo ficou gerando essas alterações, né, biomecânicas? Então, eles precisam se exercitar, se movimentar, se manter-se ativo para diminuir as dores nas costas, as dores no coto, e de forma geral, né? Eu acho importante também, em relação àquele amputado que já tinha dor antes da amputação e que depois da amputação essa dor aumentou. Isso é extremamente normal devido às alterações que teve. O que ele deveria ter feito? Procurar um processo, né, para tratar essa dor antes da amputação, né, e se não procurou depois da amputação, aí sim tem que bater mais firme, fortalecer, fazer atividade, né? Aí tem aquela diferença também das dores lombares, ou dores específica e inespecífica, né? Então tem a diferença, aquela dor lombar causada por uma hérnia de disco, por um processo de artrose, alguma degeneração ali no disco, que é comum, né? Um câncer, uma fratura, então são casos específicos. Aí tem aquela dor que não tem, que é 95% dos casos, não tem uma causa, né? Então, esses casos, exercícios, fazer terapia manual, né? Então tem que movimentar, querendo ou não. Agora o indivíduo com fratura, né, aí tem que fazer um tratamento diferente. O indivíduo que tem um câncer na coluna tem que fazer um tratamento diferente. Mas os que não têm, que é 95% da população, teria que fazer alguma atividade para melhorar sua qualidade de vida, né? Melhorar o dia a dia. Aí, né, é igual a crença, né? A crença de evitar o movimento, né? Muitos têm essa crença que precisa evitar a atividade física
porque senão vai causar mais dor. Parece que tá meio travando. Você está me ouvindo? De novo, você me avisa, tá? Tá me Oi? escutando? O meu Agora travou sim. aqui. Então, travou, eu mudei a... Eu tô aqui na clínica, né? Eu mudei aqui Ah, tá. a internet, estava logado em um, travou, aí eu tentei passar para outro rapidinho, tá? Peço desculpa se travar de novo, eu aviso. Não, tranquilo. Mas então, né, por essas alterações, né, essas consequências e fatores, né, ou fatores mecânicos, que a hipotrofia, né, a diminuição do tônus, toda a perca de força, o nível de amputação, então você tem os traços, né, do movimento, a carga e força mecânicas, né, então são tudo isso que pode gerar a dor lombar no amputado. Você tem a prótese, o encaixe protético, ele precisa de estar bem adaptado ao membro, né? Porque se ele tiver mais alto ou mais baixo, o indivíduo vai ter uma assimetria no membro ali que levará a alteração em cima, né? Na coluna lombar, ou pode subir para a coluna torácica e vai. As As dores são implicações, né? grandes, né? E uma dor Uhum. de quadril, se a gente for pensar hoje, daquilo que eu atendo no consultório dia a dia em relação à dor lombar, mais de 80% dessas dores são originárias por conta de alterações de quadril. Então, na grande maioria, tirando aquelas pessoas que já possuem uma hérnia de disco ou um problema localizado, a grande maioria das alterações é por conta de quadril, disfunção de quadril. Essa disfunção ela pode dar justamente por alteração de membro, fraqueza do tônus muscular, postura da maneira como a pessoa senta também, ou, em muitos casos, a biomecânica da pisada dela. Uhum. Porque na amputação altera bastante, oscila. Você tem a perca da estabilidade, dos músculos estabilizadores ali do quadril, e isso pode fazer aquela queda da pelve e gera uma compensação e só vai, né, causando outros problemas acidentes. Problema na lombar ali, principalmente no quadril, e isso precisa de fazer alguma atividade física. Então, pensando nisso, a quiropraxia, né, você ajustar essas alterações, corrigir as alterações no encaixe protético, que seja as alterações musculares junto com a quiropraxia, um fortalecimento muscular, um pilates, isso é fundamental para o amputado. O amputado precisa de estar livre de dores, né? E a quiropraxia, nesse sentido aí, qual que é a concepção? O que recomenda os pacientes com dores lombares ou dores nas costas em geral? Qual que é a indicação, qual que é a orientação que o senhor passaria para essas pessoas que têm dores? Né? A base de tudo é aquilo que nós conversamos no início, tá? A base é um bom alinhamento. O que gera esse bom alinhamento? O fortalecimento muscular, tá? Uhum. Então, o que faz a pessoa ter dor na coluna, normalmente, é, na sua grande maioria, por fraqueza da musculatura. Então, se o primeiro conselho que poderíamos estar dando seria o quê? Fortalecimento. É o sair da zona de conforto e passar a estar se mexendo. Esse seria o principal. Em relação à postura daqueles que trabalham mais tempo sentado ou mais tempo em pé, né? Como que seria essa parte? Tudo depende do fortalecimento, sobrepeso, né? E movimento que a pessoa faz. A partir daí,
existe o quê? As adaptações. Então, toda profissão ou toda posição gera adaptação. E essas adaptações do nosso corpo podem vir a gerar dor. A quiropraxia, ela entra justamente corrigindo essas adaptações. Num primeiro momento, na parte de prevenção, né? Por exemplo, vamos pensar dentro daquilo que nós estamos falando do amputado. Então, se nós já sabemos que o amputado tem alterações no quadril e estrutura de coluna, por conta de alteração de musculatura e alteração propriamente da biomecânica, então nós temos que pensar que, antes que ele sinta dor, há a necessidade de estar fazendo a quiropraxia para estar detectando precocemente essas possíveis alterações antes que ele sinta dor. E isso vale também para os outros profissionais, né? Aquele que trabalha muito tempo em pé, aquele que trabalha muito tempo sentado, aquele que trabalha muito tempo andando, aquele que trabalha em movimentos repetitivos. Então, e nesses movimentos vão gerar o quê? Adaptação do corpo. O corpo se adapta para transformar o dia a dia numa coisa mais fácil. Porém, muitas vezes, esta adaptação, ela não tem a ver com benefício. Na maioria das vezes, a adaptação gera malefícios e alterações. Ter uma diminuição de espaço ou uma diminuição, uma artrose de coluna, é natural por conta da nossa idade. Então, as nossas articulações, elas vão perdendo aquela facilidade ou a rapidez como elas vão se regenerando. E isso vai gerando alterações a longo prazo. Porém, não é o que é o errado. O errado é sentir dor. É deixar sentir dor. Eu senti um desconforto, minha coluna pesada agora à noite. Vou lá e tomo uma medicação. Passa-se 2 dias, tomo outra medicação. Esse remédio que eu estou tomando não faz mais efeito. Eu vou lá e pego mais forte. E assim vai fazendo. Vai chegar no momento em que essa alteração se tornou crônica. Ela levou anos para chegar naquele ponto. E aí o tratamento é sempre muito mais demorado. Tá? Sempre mais, né? E uma pergunta aqui que fizeram, né? Que depois da amputação, né? Aí começou a sentir muitas dores na coluna, né? Nas costas, na região lombar. Aí perguntou se isso é normal e se tem algum método, né, para fazer, para melhorar essa dor na coluna depois que amputou. O que o senhor responderia para essa pessoa? Bom, primeiro de tudo, em relação a isso, tá? A primeira, ter dor é aquilo que eu falei, não é normal. Dor é um sinal do organismo que algo não está bem. É a maneira que ele fala, tô aqui, me ajuda que o negócio não tá bom, né? Aí, em relação à prótese, tem que saber também como essa prótese foi feita, o tipo de prótese, aquilo que você falou em relação ao tempo que foi feito, né? Com quanto tempo ele foi protetizado ou não, como foi feita a reabilitação dele, o quanto essa pessoa se mexe ao longo do dia, né? Porque não é porque ele tem prótese que às vezes ele fica sentado o dia inteiro. Muitos têm prótese e deixam a prótese do lado da cama e fica o dia inteiro na cama. Aí a hora que vai ver, de repente, a prótese encolheu, né? Aí ela começa a apertar, machucar, porque é ela que encolheu, né? Não é o coto que aumentou, é ela que encolheu. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração também se a maneira como foi feita está de acordo com a altura correta desse paciente, o tipo de calçado que ele está utilizando nessa prótese, material, aí essa parte você vai falar melhor do que eu. Mas tudo isso, na minha concepção, gera possíveis alterações. E assim, o amputado, se ele ficar, quanto mais ele fica sem uma prótese, mais alterações isso vai gerar. Então, quanto mais precoce
fazermos a protetização, melhor é. Então, menos alteração esse indivíduo vai apresentar, né? Então, se após a amputação sentiu dor, é aquela coisa que eu tinha mencionado. Será que essa dor já não existia antes e agravou com a amputação? Será que a prótese ela não está tendo alguma oscilação? Será que o quadril está com boa força? Será que a coluna está forte? Será que o movimento ali está acontecendo de forma harmônica? Será que tem liberdade para ir? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, para falar especificamente o que acontece, nesses casos aí específicos. Mas não é normal sentir dor. A gente precisa avaliar, identificar essa dor e tratá-la. Tentar tratar da forma mais precoce possível. E isso, atividade física. Eu acho que nesse ponto, que é o que a maioria está querendo saber, tem como melhorar? A resposta é sim. A quiropraxia, ela consegue sim estar minimizando essas dores, corrigindo as alterações e diminuindo a dor. Porém, como você mesmo disse, há a necessidade do fortalecimento sempre, porque é a musculatura que vai estabilizar aquela articulação. Acho que essa dor é veieira mesmo. A Bia é engraçada. A Bia é uma das queridas lá da Central, da empresa onde eu trabalho lá, e a Bia ela fez a prótese lá conosco, então ela tem algumas alterações, do coto em si ali, e essas alterações pode levar a compensações e gerar um desconforto, alguma dor. Então a gente está tentando melhorar ao máximo o encaixe protético para tentar melhorar também a biomecânica geral do corpo, o alinhamento geral ali para talvez gerar menos dor. Mas viver com dor não é normal, Aquele detalhe. A Bia é sensacional, ela. Aí, então, a outra pergunta também que foi feita, se o encaixe protético pode influenciar nas dores nas costas, Então, pode sim influenciar. O encaixe mal adaptado, um encaixe folgado, um encaixe apertado demais, vai fazer o paciente a ter compensações, Então, isso pode gerar uma dor nas costas. Aí, essas alterações, a quiropraxia ajuda bastante, Que vai lá, corrige essas alterações. De um lado, a gente corrige a prótese, corrige o alinhamento protético e com o exercício físico, a combinação, É uma das combinações. E a quiropraxia alinha as estruturas, A estrutura. A quiro vai justamente corrigir e alinhar essas estruturas. Principal, gente, para quem não conhece a quiropraxia, ela é segura e principalmente ela não dói. Quando feita por um profissional capacitado, que nem o Estênio, você não vai ter dor na hora do ajuste. Dor durante o ajuste é apenas quando feito por o que a gente chama de bond setter ou estraladores, aquele que vai lá e estala. Aquele que estala é o que gera dor, tá? Por quê? Porque existem vários métodos dentro da quiropraxia que fazem a correção sem dor, de uma maneira simples e confortável. E vale lembrar também que os impactos secundários à amputação é quase gigantesco, porque você tem várias alterações ali e o indivíduo, se ele não se cuidar lá no início da amputação, iniciar com a movimentação,
né, os exercícios ali após a amputação, ele vai chegar no momento de colocar a prótese, né, vai fazer o pré-protetização. Se não fizer o pré-protetização, vai chegar na protetização e vai ter alguma dor, vai ter dor lombar, vai ter compensações e só vai piorando, né? Aí faz igual a Bia falou, né? É veieira, não, é veieira não, é adaptação, né? Essas alterações que o corpo gera que precisa minimizar ela ao máximo, né? Outra coisa também que perguntar, como prevenir a dor lombar? Como prevenir isso? Então, é difícil você falar o que exatamente faz a prevenção. A prevenção de uma dor lombar é todo um conjunto de hábitos, né? Como nós falamos antes. Então não é única e exclusivamente faça isso, né? Como às vezes acontece se você encontrar fórmulas milagrosas daquele movimento. Esse movimento vai melhorar. Depende do paciente, da condição física dele, né? Então, eu falo que dor lombar, ela depende de hábitos do dia a dia desse paciente, que vai da maneira como ele fica sentado, né, durante o serviço dele, da maneira como ele caminha, porque às vezes ele tem uma alteração de pisada, tá? Fraqueza dessa musculatura, sobrepeso, não tem como não falar de sobrepeso, tá? Tem dor lombar, mas não perde peso, como que fica? A dor aumenta. Vocês vão ver que era uma dor levinha, que saía, sumia, aí voltava um pouquinho mais forte, agora ela trava. A tendência é sempre ir evoluindo, né? Então, mesmo fazendo... Por exemplo, o paciente chega para mim ou para o Estênio para fazer a quiropraxia. Fazemos as correções que são necessárias para diminuir a dor desse paciente. Ele sai melhor. Só que amanhã ele volta a sentar errado e fazer os mesmos hábitos que ele teve antes de vir aqui. Aí o que acontece? Fui lá e não adiantou. Né? Eu falo que é como ir ao médico, ele passar a medicação e você não toma. Ou mesmo vai ao nutricionista e fala, começou com uma frescura de uma dieta lá, eu não fiz. Aí se a pessoa perguntar, né? Aí o colega vem, e aí, você fez? Não, eu não fiz, não virou nada. A pessoa nunca fala que ela deixou de fazer. Né? A Bia perguntou se a quiropraxia é indicada por caso do esposo dela. O esposo dela tem uma hipercifose, e além da hipercifose, ele tem uma rigidez muscular gigantesca. Então, o bicho, ele é bem encurtado, a cadeia anterior também, né? O peitoral. Vamos pensar da seguinte forma, Stênio. Primeira coisa assim. O porquê que essa musculatura pode estar encurtada? Normalmente, o encurtamento é uma maneira do nosso corpo de proteção. A musculatura está fraca, então ela é obrigada a aumentar o tônus muscular para exercer a mesma funcionalidade que ela exerceria se ela estivesse forte. Por exemplo, quando a gente começa a ir para a academia, tá tudo duro, né? Passa-se alguns meses, você fala, nossa, eu tô conseguindo colocar a mão no pé. Mas você está se alongando para isso? Não, nem alongar direito eu tô, mas estou sentindo que eu tô com mais flexibilidade. Por quê? Porque o fortalecimento faz com que o tônus muscular mude, proporcionando uma melhora da elasticidade dessa musculatura. Porém, tem que ser avaliado também no caso dele, se não há restrições articulares que geram essa alteração. Então aí novamente entra naquilo que nós falamos, que é o conjunto. Tá? Sem ele... Porém, a quiropraxia é indicada? Sim. A quiropraxia é sempre indicada na maioria dos casos, de crianças a idosos. Quando ela não é indicada? Quando a gente tem alterações antes, por exemplo, um câncer, uma osteoporose, tá? Então, assim, seriam alterações que na maioria das vezes
são contraindicadas na maioria dos casos. Quiropraxia não é só estalo. Quiropraxia usa outras maneiras de estar corrigindo. Eu posso estar corrigindo manualmente com o uso de macas especiais ou mesmo com o uso dos ativadores. Os ativadores é o que a gente chama de quiropraxia sem estalo, né? São aparelhinhos onde você vai ticar ele, clicar ele na vértebra e corrigir aquela alteração. Esses são normalmente usados em crianças e idosos para minimizar riscos. Então, para quem é indicado? Para todos, para a maioria das pessoas. Mais de 90% das pessoas vai ter melhora. Tá bom? E assim, A Camila falou uma coisa interessante, né? 20% é a terapia, 80% é o paciente. Camila, eu vou falar que às vezes até mais que isso, viu? 90. Então. Porque eu... Ó, a Andréia mesmo. A Andréia é um trabalho sentada direto, né? Dor lombar, dor em ombro, falando, ó, tem que fortalecer, tem que fortalecer. Ah, eu vou fortalecer. E isso foi passando durante mais de um ano. Agora ela passou a se mexer mais e naturalmente ela começou a sentir menos dores. E assim, quando leva em consideração a dor no amputado, a dor nas costas, aí você tem o nível de amputação que é primordial, né? Os amputados transfemorais, ele tende a apresentar mais dores lombar do que um amputado transtibial, né? E o sistema de suspensão também influencia bastante. Então, se você tem um sistema de suspensão que fixa bem ao coto, né, você vai ter um melhor condicionamento muscular. Agora, se oscila bastante internamente ao encaixe, aí o indivíduo ele tem que gastar mais energia, tem que contrair mais, fazer uma alavanca, que isso prejudica, né? E o interessante... essas adaptações vão gerar essas dores, né? Vão gerar. E você tem a demanda, né? A demanda energética de um paciente amputado transfemoral é muito maior do que um transtibial, né? Então, você tem tudo isso para levar em consideração, né? Então, muitos fatores. É igual, tem alguns estudos, né, que mostram que, né, avaliou em torno de 255 amputados de membro inferior e em 6 meses, né, a gravidade da dor lombar era em torno de 52% a mais do que o indivíduo não amputado. Então, avaliar o indivíduo amputado e o não amputado. Então, é muito a discrepância. Então, são 52% a mais, né, chance de apresentar dor lombar, em alguns estudos que eu vi. Então, você tem muita coisa aí que precisa ser levada em consideração e ser avaliada, né, em relação ao nível de amputação, sistema protético, a forma que está sendo feita essa suspensão, a altura da prótese. Então, vários fatores, né? Você tem uma clínica também que é bem desafiadora, né? Quando o indivíduo já chega com as alterações. Por exemplo, tem um paciente que ele teve uma fratura antes da amputação e após não teve como fazer nenhum procedimento cirúrgico e a consolidação não foi eficaz dessa fratura. Então, com o movimento acaba que aí se deslocando e piora, mas teve o quê? Teve uma fratura, então a dor, né, a dor lombar, a dor nas costas ali pode aparecer e às vezes precisar de outro procedimento, que aí já entra naquela história, né, da bandeira vermelha para a gente não manipula, né, a gente não mexe em fratura, né? A fratura não consolidada ela não pode ser mexida. Para estar mexendo ali, só após a consolidação total daquela região. Outra coisa também que
que me perguntaram, Lucas, é se é normal sentir falta de ar quando sente dores nas costas, né? Então, teoricamente não é normal, tá? Não é um sintoma tão comum de acontecer, mas pode acontecer sim se eu tiver alteração nas vértebras torácicas. Muitas vezes essas alterações elas geram um espasmo da musculatura intercostal, né, a musculatura entre as costelas, podendo sim gerar essa dificuldade e dor. Porém, não é comum. Normalmente está muito mais associado à postura. Certo. E a maneira que esses indivíduos enfrentam, né, a dor lombar também influencia bastante, né? Eu conheço alguns que pensam que é aquela questão, né, da crença de evitar, né, que tem medo de movimentar e a dor piorar. Então, o conselho que a gente passa é o quê? Movimente, né? Não, e repouso, evite repouso. O repouso ele é prejudicial, ele vai acelerar o prejuízo funcional. Então, evitar repouso. Os amputados, principalmente, teve amputação traumática, que teve que amputar o membro ali, gerou essa dor, né? A gente precisa realmente avaliar todas as questões estrutural ali para informá-los melhor, né? Porque tem amputados por diabetes, tem amputados que sofreram amputação devido ao trauma, a um câncer. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E aqueles indivíduos que já foram tratados, né, do câncer, já se estabilizaram, teve a amputação devido ao câncer, esses indivíduos podem fazer ou não a quiropraxia? Tem alguma contraindicação? Teoricamente, aquele que já está liberado, né, aquele que já foi feito o tratamento, já passou pela químio, que possui uma qualidade óssea boa, não há contraindicação. Não. E após a exclusão, né, das patologias específicas, né, o tratamento ele precisa evoluir, a pessoa precisa se manter ativo, né, precisa movimentar. É o que eu falo para os meus pacientes lá. Sinto dor, né, não ando muito bem. Então, o exercício, a prática, vai favorecer esses indivíduos a apresentar menos dores. Porque se você ficar, né, sentir dor e ficar em repouso, é a pior coisa. Tem que fazer exercício. Exercício é qualidade de vida. A Bia, ela é experiência. Ela tem experiência nisso aí, porque ela fala que ela é sedentária, mas não, ela pratica alguma atividade física, iniciou tem pouco tempo, mas pergunta como que é a qualidade de vida depois que começa a fazer os exercícios, depois que faz a fisioterapia, né, começa a fazer a musculação, como que fica? A qualidade de vida fica muito melhor, né? Melhora as dores nas costas. Só que é claro, não é da noite para o dia. Iniciei a atividade ontem, então hoje eu já tenho que estar sem dor. Não, precisa de um tempo. O corpo precisa de adaptação. Então você vai ter resultados a médio e longo prazo. Então não precisa achar que vai ser de um dia para o outro, mas precisa de iniciar o tratamento, precisa de iniciar um exercício, né, um fortalecimento. Né? Da mesma forma que demorou um período para chegar naquela condição dor, na verdade, então você teria que fazer o caminho inverso. Às vezes demorou um ano para até chegar naquele ponto. Não é em 2 dias que ele vai estar melhorando, né? Mas gradativamente vai estar mudando a condição física e melhorando, consequentemente melhorando a dor. Agora, em relação à incidência, né, o que é influenciado, né,
os fatores, né? Você tem os fatores biomecânicos que influenciam, os fatores bioquímicos que influenciam na dor também, né? Na dor Sim. lombar. Medicamentos, tem muitas pessoas que tomaram muito corticoide e depois apresentaram dor lombar. Tem alguma correlação, o uso exagerado de corticoide ou outro O uso medicamento que exagerado de seja? corticoide, né? O uso exagerado do corticoide, ele provoca uma perda de massa óssea, tá? E acelera também a degeneração articular. Então realmente ele vai estar associado muitas vezes à dor. Infelizmente, né? Infelizmente, mas acontece sim. Agora, uma coisa interessante que acontece muito lá é a questão do indivíduo, né, ficar muito tempo na cadeira de roda ali, coloca a prótese, dá os primeiros passos, tranquilo, aí no dia seguinte chega parecendo que fez vários exercícios, fez exercício o dia todo, né, no coto, sente muita dor no coto, subindo para a região lombar, né? Então, isso é uma coisa que precisa de um período de adaptação, é igual eu já tinha mencionado, as pessoas acham que vai colocar a prótese de imediato e não vai sentir nada, não vai sentir desconforto muscular. Nos primeiros dias, você tem um desconforto muscular ali, você tem algumas dificuldades, né, porque o corpo ainda não se adaptou à prótese. Então, tem várias questões que justificam esse desconforto inicial ali, mas que com o tempo isso vai melhorando, né? Vai contribuindo para a redução da dor. A prática é o próprio exercício, né? É igual falar que os indivíduos, né, com dor crônica, ele tem uma redução da qualidade de vida. Então a gente precisa, lá na fase aguda, tirar essa dor, né? Quando fala de dor crônica e dor aguda, né, tem uma diferenciação. Então, dor aguda, até 3 meses ali é a dor aguda. Passou disso, já se torna crônica. E a gente precisa atuar bem precocemente ali, né, para não se cronificar, né? E outra questão também que perguntaram aqui, mas isso aqui né, perguntaram sobre arrumar uma coluna nova. O que você acha desses Cara, indivíduos eu aí? tô na fila também, eu já me inscrevi por conta Né? da minha, entendeu? Eu também tô aqui esperando se... Eu tenho um monte aqui no consultório, mas não arrumei ninguém que instala. Se arrumar alguém que saiba instalar, né? Tá. Eu tenho aqui as peças, só não tem quem coloque. Se arrumar Só não tem. né? Que infelizmente, assim, a gente não tem como tá trocando peça, né? Então a gente tem que tentar cuidar da melhor forma possível daquilo que a gente tem, não é verdade? É verdade. E assim, Uma, tem uma coisa que eu... alguma. Pode. Não, é o que eu estava pensando antes da gente ir para frente, em relação àquilo que você estava falando das alterações do coto, né? E uma das coisas que a gente tem que pensar que pode estar avaliando também é a respeito de alterações miofaciais, porque foi feito muitas vezes inserções novas daquela musculatura. Então isso vai gerar pontos gatilhos que podem estar gerando dor. Então muitas vezes a abordagem de liberação miofacial é muito interessante, né? Aquela abordagem de liberação, justamente para liberar bandas tensas, como você falou, que vai do coto até a lombar. Então, muitas vezes eu vou ter alterações na musculatura que podem estar gerando Que isso. gera. Tudo tem que ser bem avaliado. Né? E tem alguém que tem alguma pergunta que queira fazer? Porque o nosso tempo aqui está esgotando. Tá gostoso, se deixar a gente vai falar a noite inteira Passa disso, rápido. mas eu vi Né? agora também que está quase, daqui a pouco está caindo e eles não avisam. Tá. Então, se não tiver pergunta, primeiramente eu queria, né,
Vamos esperar se tem aí. Se não tiver, a gente agradece pela parceria aí, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer no curso lá, então foi show aquele curso, né? E a gente hoje aplica, né, muito do que foi passado, né, não aplica basicamente mais constante pelo o perfil dos pacientes, né, mas a maioria apresenta dores, a gente faz outras técnicas ali para auxiliar. Mas no mais foi bem bacana, obrigado por ter aceitado o convite aí, e eu irei fazer novos convites, a gente vai bolar um esquema melhor aí para apresentar para o pessoal, né, para falar um pouco mais sobre a dor, porque a dor lombar, ela é um problema de saúde pública aí que tem, né, 95% dos pacientes vão apresentar uma dor lombar alguma vez, né, na vida. Então, 95 não, até exagerei, né? Mas Depende, hoje em dia nós 80% estamos caminhando para próximo disso, viu? próximo, né? Os hábitos nossos do dia a dia estão caminhando para isso. Então, agradeço a todos aí, né, que puderam, né, tirar esse tempinho aí para poder aí nos acompanhar nesse momento aí. Eu estou vindo de outra live ali né, que encerrou e eu nem vi. Foi bem rápido, então passa muito rápido o tempo. Eu que, na verdade, quero agradecer o convite, Stênio, tá? Não tinha como, é um convite irrecusável esse que você fez para mim. Muito legal a abordagem. Como eu falei para você, sou seu fã do trabalho que você faz, acompanho direto aquilo que você, o seu dia a dia, é muito interessante, tem muita coisa a agregar para os seus pacientes, né? Tivemos esse contato no último curso de quiropraxia lá de Goiânia pela IES, né? Para quem quiser se interessar, vai ter o próximo agora em agosto também. E quando você quiser, tá chamando, sou teu fã, é só me chamar que a gente marca o horário e vamos fazer alguma coisa assim, viu? Agradeço imensamente o teu convite e a todos aqueles que acompanharam essa live até agora e que se eu pude estar ajudando pelo menos 5% alguém, isso para mim já vai ter sido o suficiente, tá? A minha dica, então, qual seria? Mexa-se ao máximo, fortaleça. Quanto mais fortalecido você tiver, menor as suas dores e melhor a sua qualidade de vida. Isso aí é o que eu sempre falo para todos, né? A gente trabalha com movimento, vamos se movimentar, né? Vamos trabalhar, vamos, né? Deixa a preguiça para lá e vamos trabalhar, é igual um amputado. Se ele não se mexer, ele não vai evoluir, ele não vai para frente, a marcha dele vai ficar ruim, porque não vai ter força muscular, então é muita coisa, né? E a qualquer momento ela encerra aí, viu? Mas a gente vai falando aqui. Então, a pessoa precisa de força, ela precisa de força, para andar bem precisa ter uma qualidade. E os amputados, às vezes eu puxo muito a orelha deles devido a isso, né? Porque alguns têm até um pouco de preguiça de fazer um movimento ali, um movimento cá, mas precisa movimentar. Se não movimentar, se não exercitar, se não fortalecer, se não ganhar flexibilidade, como que vai viver livre das dores, como que vai andar bem? Então, a pessoa ela tem que estar consciente nisso aí, né? Mas é show de bola. E a gente precisa evoluir bastante ainda, né? A gente vai vamos marcar uma nova live aí para a gente aprimorar um pouquinho mais essa conversa aí. Vamos trazer mais dúvidas. Se o pessoal quiser começar a lançar perguntas, né? Para a gente estar direcionando essa live, a gente pode estar fazendo dessa forma. Então, mandem perguntas para mim ou diretamente para o Stênio, que a gente vai ter prazer em estar respondendo para vocês. Quem quiser, estou à disposição, é só mandar mensagem que eu vou estar conversando com vocês, tendo o prazer de estar conversando, respondendo dúvidas e assim por diante. Então, abração.
Então, até mais. Até mais, meu Já querido. vai Uma boa noite e um finalizar. bom final de semana. Tchau, tchau. Abraço, certamente. Até mais.